E isso nem sempre é fácil de lidar. Veja o exemplo nos postos de saúde, quando vem uma liminar e leva o orçamento inteiro do município para dar um remédio estrangeiro para alguém, deixando todos os demais sem os recursos da saúde. Então, está na hora de nós fazermos o pêndulo da história. Fomos até um lado e agora temos que retomar e achar o prumo correto. Uma análise dos formulários preenchidos por cidadãos com sugestões à Constituição de 1988 mostra que muitos anseios não se alteraram em 20 anos, como, por exemplo, a pedidos de reforma agrária, combate à corrupção, saúde e educação de qualidade, redução do recesso e dos salários de políticos. Como atender a todos esses pedidos? Na verdade, esses pedidos não deveriam constar de uma Constituição. A Constituição traria os princípios e a legislação ordinária viria a trazer os caminhos para a execução daqueles princípios. Eu mesmo fiz um projeto de Constituição para a Federação de Comércio Logista na época. A igreja juntou 1 milhão de assinaturas e mandou também um projeto. Mas, na verdade, nós, por uma questão de cultura brasileira, refizemos uma Constituição com 250 artigos, que é quase um recorde mundial. Então, por conta disso, nós estamos com uma Constituição que delibera sobre aspectos comuns que deveriam estar na legislação ordinária. Por isso eles não se realizaram, porque eles estão muito mais na lei do que na realidade. Tá certo, professor. No próximo bloco a gente continua falando então a respeito dessa Constituição que está comemorando 20 anos. A gente conversa hoje com Oscar Ivan Prux. Ele é doutor em Direito pela PUC de São Paulo. Não saia daí, Enfoque a CIA volta já. Há mais de 50 anos, a CIA é a casa do empresário. Modernos softwares, profissionais capacitados e atendimento personalizado são as marcas da Associação Comercial e Empresarial de Arapongas. SCPC, Junta Comercial, Departamento de Comércio Exterior, Projeto Empreender, Juizado Especial Cível, Balcão de Atendimento Sebrae, Câmara de Mediação e Arbitragem, além de convênios com a Unimed e Sicoob. A CIA, a certeza de resultados, sempre um bom negócio. Estamos de volta. Conversamos hoje com o doutor em Direito Oscar Ivan Prux. Após a Constituição de 1988, o Estado brasileiro inchou, mas a renda subiu pouco. Mesmo com a elevação dos gastos públicos, a expansão do Produto Interno Bruto, o PIB, ficou abaixo da média global. Enquanto a economia mundial dobrou de tamanho, a brasileira não cresceu mais que 60%. Além da falta de políticas públicas eficientes, o baixo crescimento é resultado do modelo de seguridade adotado. Graças a ele, a carga tributária já chega a 40% do PIB. Doutor, a Constituição Federal teve como base também o modelo de bem-estar social. Por que este modelo atrapalhou ao invés de fazer o país crescer, como aconteceu nos países europeus? Olha, o que nós podemos dizer é o seguinte, no momento em que você coloca na Constituição o dispositivo que diz que toda pessoa tem direito a haver respeitado o princípio da dignidade humana, e daí você diz que todo mundo tem direito a trabalho, todo mundo tem direito à assistência à saúde pública, você acaba tendo que criar uma estrutura muito grande para que a máquina pública funcione. Como a Constituição não alterou em nada a questão dos cargos de confiança, a máquina do Estado foi inchando. E ao inchar, evidentemente, para poder equilibrar, o governante cria mais tributos. Ele não busca reduzir a máquina. Há, inclusive na América Latina, neste momento, um movimento muito forte no sentido de socialização dos meios de produção na economia. É uma resposta a essa crise econômica que estamos vivendo neste momento em nível mundial. Então agora chamam a atenção dizendo que os americanos, os europeus erraram na dose da liberdade excessiva e que realmente precisamos mais Estado. Só que nós já temos mais Estado e faz tempo. E este é o problema da nossa Constituição. No momento que você faz um elenco muito grande de obrigações para o Estado, de direitos para o cidadão, mas você não tem os recursos correspondentes, o país passa a gastar mais do que arrecada. Aí cria novos tributos, aí asfixia a produção.
Mas quais direitos deveriam ser cortados na avaliação do senhor? Olha, nós somos o único país que tem, por exemplo, assistência à saúde pública indiscriminadamente para quem contribuiu ou não. Tá certo? Nós sabemos que nós temos um elenco imenso de aposentadorias rurais que são fictícias, de pessoas que não trabalharam efetivamente. Certo é que não contribuíram, mas muitos nem trabalharam. E se conseguiu isso. A máquina do Estado não suporta isso. Correto? E por conta dessa conjuntura, você teve aí uma demora muito grande para que os agentes econômicos viessem investir no Brasil. Havia o receio de que não fosse viável uma carta desse tipo sob o ponto de vista econômico, amarrada demais. O exemplo argentino colocava medo no investidor. A Argentina colocou a paridade da moeda dentro da Constituição e por conta disso quebrou. Em razão dessa situação, os investidores internacionais demoraram a vir para o Brasil, esperaram as reformas do Estado para depois aqui aportarem com o seu capital. Hoje a nossa Constituição tem muitas emendas. As emendas que estão postadas nelas ainda não trazem um Estado moderno, porque não se fez a reforma política. Eu acredito que a diminuição do tamanho do Estado seria o gastar melhor. E isso nós precisamos fazer, porque senão nós não ingressaremos naqueles que são os emergentes do BRIC. O Brasil, a Rússia, a China e a Índia, que com certeza estarão comandando no final desse século a economia mundial. O texto constitucional preconiza saúde, previdência, assistência social e um salário mínimo digno. Quase nada disso funciona de fato. Por quê? Olha, o repasse de renda via salário só ingressou realmente no Brasil nos últimos 8 anos com o governo Lula. Antes, nós tínhamos no governo Fernando Henrique uma reposição e algum ganho, mas tão insignificativo que não dava para se considerar que via salário se estivesse fazendo uma transferência de renda. O fato é que as condições hoje do Brasil, economicamente, são muito boas. Nós estamos numa situação privilegiada. E isso permitiu a dar melhores salários. Só que não adianta você escrever na lei que o salário mínimo será suficiente para habitação, alimentação, transporte, lazer, higiene. Se você arrolar tudo isso e ver que são R$415, você vai ver que sobram prioridades e falta salário. Quer dizer, o mercado tem que proporcionar melhores empregos, melhor qualidade de emprego, a economia indo bem. Então, se pensava que escrevendo seria suficiente. A realidade mostrou que não é. Cerca de 1.300 novos municípios foram criados depois da Constituição Federal. Por que ela deu essa liberdade? Foi um erro, na época, de se achar que todo mundo poderia deliberar o seu destino, sem sequer se cogitar como poderia um município sobreviver com uma estrutura desse tipo. Houve também uma forte negociação para o apoio político. E políticos querem cargos. E quanto mais municípios, mais cargos. Era uma forma de empregar cabos eleitorais, era uma forma de dizer que se teria maior liberdade para o povo decidir. Foi um erro histórico. Foi uma atitude impensada, então, já que muitos municípios não conseguem nem se manter. Havia muita negociação. Houve muito negócio político. Precisava de apoio de cá e de lá. E esse foi um deles. Uma das instituições que mais ganharam visibilidade na nova Constituição foi o Ministério Público. Quais foram as principais funções que o Ministério Público teve a partir de 1988? A ideia máter de dentro da Constituição é não ter o Ministério Público atrelado a outro poder, submisso a outro poder.